Olá, queridos alunos do 7º ano. Que alegria estar aqui contigo, viu? Sou a professora Elisângela. Estou muito bem, feliz de estar aqui com você. Eu espero que você e a sua família estejam muito bem, com muita saúde. Bora lá então para a nossa aula? É uma aula de nivelamento e neste nivelamento nós vamos falar sobre a litosfera. Se recorda da litosfera? Isso mesmo, eu começo já fazendo essa pergunta para você, se você se recorda, já para te chamar a atenção do que é o nivelamento. É esse resgate de informações que nós tivemos lá em anos anteriores, que você estudou já lá nos anos passados e que agora servirão de base para os estudos do presente e também para aquilo que você vai estudar no futuro. Então aí a importância, da gente manter sempre atualizado, sempre estar ali estudando e a gente vai resgatando porque esses conhecimentos obtidos, eles sempre vão dar base para aquilo que nós iremos estudar futuramente. Legal, né? Então eu quero sugerir para você que você tenha aí do teu ladinho, junto com você, um caderno, uma caneta, um lápis, para que você possa fazer as anotações. Bom, tá, eu já vou sanar um pouquinho da sua curiosidade. Você deve estar vendo alguns objetos aqui, né? Ai, professor, eu já estou curioso aí, né? Eu estou curiosa para saber, né? O que esses objetos têm a ver com a aula de hoje. Já já eu conto para você, mas eles estão totalmente envolvidos com o tema desta aula, que é litosfera, né? Uma das camadas aí do nosso planeta. Bora lá então começar? Trago para você esta imagem e eu quero convidá-lo para observar e se você quiser, eu proponho, sugiro, anota aí o que você está vendo. Sabe por quê? Porque vai ser mais fácil para você fazer uma viagem pelo nosso planeta. Isso mesmo, se você fosse viajar no centro da Terra, se isso fosse possível, né? O que você acha que você encontraria pelo caminho? Então anota aí tudo que você está observando nessa imagem. Pensa aí, se você pudesse, se fosse possível uma viagem ao centro da nossa Terra, o que você acha que você encontraria aí no itinerário desta viagem? Eu vou dar um tempinho para você anotar, para você pensar e não esquece de anotar. E eu já retorno para darmos continuidade na nossa aula de hoje, que é sobre litosfera. Até daqui a pouco.
Voltei, gente linda. E aí? Você descreveu aí bonitinho no teu caderno tudo que você viu aí? Muitas rochas, né? Muitas pedras, uma luz, né? Claro, essa luz aí que vai fazer parte aí dessa viagem direto do túnel no centro da Terra, né? O que a gente poderia ver? Bom, a imagem já sugere pra gente, né? Rochas. A gente possivelmente, né? Talvez veria ali solo, muitas coisas, muitas possibilidades ali visuais a gente teria ao longo dessa viagem ali no centro da Terra. E a nossa aula de hoje é sobre litosfera. É a camada sólida, aquela que é mais externa, aquela que fica mais ali do lado de fora, a parte externa, do lado de fora do nosso planeta, o planeta Terra. E ela, a litosfera, ela é composta pelo quê? Pelas rochas e pelo solo. Então aqui eu trago para você 3 imagens. Um solo bastante seco, provavelmente na época dessa imagem, quando ela foi feita, a escassez de chuva era muito intensa. Nós observamos aqui algumas rochas e nós observamos aqui uma pequena plantinha que ela está inserida onde? Ela está inserida no solo. Olha aqui, e eu trago este solo, um tipo de solo, né, aqui para você, né, num vaso, né? Eu colhi esse solo aqui, ó, terra, né? Que serve para quê, professora? Opa, vamos pensar, vamos falar sobre isso então? Solo, terra, né? Uns dos compostos, então, da litosfera, que é essa camada, então, que forma o nosso planeta. Mas para que serve, então, o solo? Bem, nós já mencionamos que ele ajuda a formar a litosfera, juntamente com as rochas. Já vamos falar mais sobre ela. Mas nós utilizamos o solo para plantio, né? É também no solo que nós andamos, que nós caminhamos, que nós corremos. É no solo que nós observamos, portanto, as construções das casas, dos edifícios, os prédios. Mas, professora, nesse solo aí do vaso? Não, né? Eu só coletei esse solo aqui para mostrar para você. Aqui ele está num vaso. Obviamente, nesse recipiente, a gente usa ele para plantar, não é mesmo? A gente usa ele ali para plantar uma cebolinha. Sabia que tem gente que cultiva ali cebolinha ali dentro de casa, num vasinho, numa garrafa PET? É possível. Olha que bacana. Você... eu vou ali coletar uma cebolinha para colocar no meu omelete. Você gosta de omelete? Eu amo omelete, sem contar que é bastante saudável. Então, a gente pode cultivar aqui uma flor, uma verdura. Depende muito do tamanho do recipiente. Depende muito da quantidade de solo. Claro, nós não podemos esquecer da qualidade dele, viu, minha gente? Não é só pegando ali um pouquinho de terra, botando no vaso. Nós precisamos cuidar com a qualidade do solo. Porque para cada planta que nós vamos colocar ali, agora falando especificamente dessa importância para os vegetais, né? Existem ali solos, né? Que são ricos em humo, que é o solo humoso, né? O solo argiloso, que é muito rico em argila. O solo arenoso, que é muito rico ali em areia, né? Lembrando que um solo ali arenoso, ele é um solo muito pobre em nutrientes, viu, minha gente? Então, um solo ali rico em areia, ele não é um solo recomendável para cultivo de plantas, principalmente ali de verduras, vamos pensar assim, né? Ele é muito pobre em nutrientes, mas ele tem um poder, uma capacidade de absorção muito rápida, muito forte, né? Colocou água ali, já muito rápido vai ser absorvido, né? O solo argiloso é um solo que tem bastante nutrientes, é um solo que dá para se cultivar, ok? E é um solo ali também que é mais fácil também a absorção de água. E tem aquele solo que é rico em humus. Esse solo, ele é riquíssimo em nutrientes, né? Substâncias orgânicas que são utilizadas para enriquecer, tornar ele mais fértil, mais fecundo, mais próprio ali para o cultivo de plantas, ok? Muito bem. Então, pensando e olhando neste vasinho, que poderia ser uma garrafa PET ali que a gente utiliza, né? A gente pensa nessa importância do solo ali para as plantas. Mas, né, se
Recordando também que nós utilizamos ele, é onde nós pisamos, né? Essa camada da terra ali que envolve, né, a crosta terrestre, que já eu vou mostrar para vocês, né, uma das camadas ali da terra, nós temos que cultivar, nós temos que preservar, porque aqui eu falei para você de um vasinho, mas vamos pensar ali num solo mais amplo que é utilizado ali numa horta para cultivar muitas plantas ali que vão ser consumidas. Nós temos que nos preocupar com a saúde desse solo, evitando ali o despejo de lixo, né? Para os agricultores, ter cuidado ali com os agrotóxicos, que além de contaminar os lençóis freáticos, né? As águas subterrâneas, antes disso, esses agrotóxicos, eles vão poluir, eles vão contaminar o solo. Então, é muito importante a gente estar atento a essas situações, a essas questões, para que a gente ali possa utilizar todos os recursos naturais, aquilo que a natureza nos dá, né, de uma forma responsável e consciente para o nosso próprio bem. A gente não pode esquecer das rochas, minha gente, tá? Eu já vou falar para você alguns tipos de rochas que nós vamos mencionar, que elas também, juntamente com o solo, ajudam aí na formação da litosfera. Muito bem, minha gente. Bora lá então, prosseguindo. Falando então da crosta terrestre, que eu acabei de mencionar para você como uma das camadas da Terra envolvida aqui pela litosfera, crosta, manto e núcleo. Lembrando que o núcleo, ele existe dois tipos. É o núcleo externo e o núcleo interno. Ambos formados ali por substâncias, né, como o ferro e o níquel, por exemplo. No entanto, o núcleo externo, ele é mais composto pela parte aquosa, líquida, e o núcleo interno, a sua parte é mais sólida, mesma composição, ferro e níquel ali. Então, entre elas, a crosta terrestre é a camada mais superficial, que é formada por diferentes tipos de rochas. Sim, está ali envolvida pela litosfera. Eu quero perguntar para você uma coisa, já que nós estamos numa aula de nivelamento. Você se recorda os tipos de rocha que você estudou nos anos anteriores? Conta para mim. Você conta? Então tá. Então eu vou propor para você para que você anote aí no seu caderno, pelo menos tem 3 tipos de rochas que você estudou nos anos anteriores e a gente já retorna para falar sobre elas. Combinado? Então tá, eu te espero aqui até daqui a pouco.
Oi, gente, eu voltei. Conta. Anotou aí? Se recordou? Ah, eu tenho certeza, né? Estamos numa aula de nivelamento, eu já contei para você que é ali um resgate de informações, de conhecimentos que você já obteve. Eu tenho certeza que você já anotou aí alguns nomes de rochas que você estudou, né? Anos anteriores. Lembrando que elas, juntamente com o solo, são as que formam, né, que compõem aí esta camada que nós estamos falando hoje, a litosfera. Mas muito bem, falando das rochas, como que elas se formam? A partir da agregação, da junção, da união de minerais. Claro, isso não é do dia para o outro não, tá? Não é como fazer um bolo ali que junta a farinha, o leite, o ovo e o fermento, um bolo. É rápido? Não, a formação das rochas, muitos anos, tá? Eu ouso dizer para você que milhões de anos, talvez trilhões de anos, para a agregação ali dos minerais que vão formando elas, né? Então, quando há a junção, a união destes minerais, nós temos aí então o chamado composto rochoso. Nós temos aí então a formação das rochas, né? Então, gente, imagina isso aqui, né? Uma estrutura bem sólida, firme. Imagina, formado pela agregação da junção de minerais. Não é de um dia para o outro, não é mesmo? Então, milhões de anos se levam para que uma rocha dessas aqui, por exemplo, sejam formadas, não é mesmo? Muito bem. Então, agora vamos ver um pouquinho sobre elas? Essas rochas que você anotou no teu caderno? Você anotou essa rocha? Você se recordou das rochas ígneas? Que originam-se do quê? Do resfriamento. De quem? Do magma. Por isso também que elas são chamadas de rochas magmáticas. Isso mesmo, as rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, elas são ali formadas a partir do resfriamento, né, do magma. O argila, o basalto, por exemplo, são exemplos desse tipo de rochas magmáticas, ok? E as rochas sedimentares, elas provêm ali um pouco depois ali do intemperismo que ocorre, que é a desagregação ali de muitas rochas e depois vão se formando. Então essas rochas sedimentares, elas se formam por conta da união de partículas ali menores que vão se unindo, né? De rochas ali mesmo, que vão se unindo essas partículas menores e vão formando as rochas sedimentares. Argila, areia, por exemplo, são exemplo ali, né? Que a gente tem desse tipo de rocha. E as rochas metamórficas. Essas rochas, elas são formadas, elas resultam de onde? Da transformação, da modificação que ocorre nas rochas magmáticas e nas rochas sedimentares. Exatamente. Então, ocorre uma transformação, uma modificação nas magmáticas e nas sedimentares a ponto de se transformarem em rochas metamórficas. Contem para mim, foram essas rochas que você anotou aí? As três? As metamórficas, as sedimentares e as ígneas ou as magmáticas? Parabéns, então, parabenizo você, então, pelo teu empenho e a sua dedicação. Eu tenho certeza que quando você já começou a anotar muitas outras coisas pertinentes a esse assunto de hoje, sobre a litosfera, foram vindo aí à tua memória e você já foi agregando ali, né, nas anotações que você fez. Muito bom. Muito bem, minha gente. Voltando, então, a falar um pouquinho do solo. Olha ele aqui, nessa estrutura tão importante, né, para a formação ali da litosfera, né? Ele resulta do quê? Da transformação da camada mais superficial, de onde? Da crosta terrestre, né? Então, ele resulta da transformação, né, dessa camada aqui, ó, que eu quero mostrar para você. Então, o solo, ele se origina, né, se obtém o solo por conta da transformação que ocorre aqui nessa camada ali da Terra, que é a crosta terrestre, né? Ocorre ali uma transformação superficial, dá-se então ali a formação do solo, que popularmente nós chamamos de terra, né? Rica terra para o cultivo
na nossa vida, né? Para a nossa saúde, né? Que nós precisamos, claro, nós precisamos dos nutrientes das plantas que nós colocamos ali. As verduras, você não come verdura? Ah, e conta para mim, o arroz e o feijão que você come? Tá vendo? Onde que a gente cultiva? Ali na terra. Então, a importância da gente manter a saúde do solo para a gente cultivar esses alimentos, essas plantas para a nossa vida. O solo ele é composto por materiais orgânicos e materiais inorgânicos, ok? Vamos lá então. Quem são? Quais são, né? O que são esses materiais orgânicos? São aqueles organismos vivos, insetos, folhagens, minhocas, bactérias, fungos. É uma matéria que está em decomposição, restos de planta, restos de comida, né? Aquelas folhagens, aquelas frutas que caem ali das árvores, né? Todas essas, essas partes aí da planta, né? As folhas, as frutas que caem dali, elas vão formando então uma substância orgânica, também como os galhos, né? Inclusive até os animais que morrem, né? Os animais que morrem ali acabam formando ali uma substância orgânica. Fezes e outras substâncias também. E digo mais, você sabia que essas substâncias são riquíssimas em nutrientes ali para enriquecer a fertilidade do solo? Então a gente tem aqui, ó, algumas imagens, né? Que vai aqui revelando para nós a importância desses suprimentos orgânicos, desses materiais orgânicos para ali o nosso solo. E os materiais inorgânicos do solo? É a água, né? O ar, por exemplo, né? Que a gente tem, e também os minerais, são fragmentos de minerais, né? Esses fragmentos dos minerais são resultados do quê? Do desgaste que é sofrido pelas rochas ao longo dos anos. Então aqui nós temos, né, algumas imagens mostrando ali para nós a água, né? As nuvens aqui e as rochas, né? Que vai passando ali pelo tempo de transformação, de desagregação e também vai ajudando ali na formação do solo e destes materiais. A formação do solo ocorre como? De uma forma gradual, é gradativo, é devagar, demora. E ela ocorre por conta do quê? Do intemperismo, que é aquela desagregação, tem a formação e a deformação, né? São as rochas que vão se desfazendo, né? Que vão formando, então, né, a formação do solo, que vai dando ali a formação do solo nesse processo que é chamado de intemperismo. É o desgaste, né, que as rochas vão sofrendo, né? Elas vão perdendo toda ali a sua estrutura, elas vão se desmanchando, se desagregando, né? E vão aí resultando aí na formação do solo. Então nós falamos sobre a formação do solo, né? Que se dá ali juntamente com as rochas, né? A desagregação das rochas. Eu espero que você tenha gostado, espero que você fique bem. Até breve!